Quer saber se a igreja que você frequenta é a verdadeira igreja de Jesus Cristo? Olhe bem na sua igreja. Se tiver um sacrário com o corpo de Jesus, você está na verdadeira igreja do Senhor. Se não, saia correndo daí, porque essa não é a igreja que Jesus deixou na terra. Milagre Eucarístico de Lanciano, Itália. O milagre eucarístico mais conhecido na Igreja é o milagre de Lanciano na Itália. No ano 750, durante a consagração na missa, a hóstia se transformou em verdadeira carne e o vinho em verdadeiro sangue, nas mãos do sacerdote que tinha fortes dúvidas sobre a presença real, e até hoje permanecem incorruptos. Este milagre foi reconhecido pela ciência com os estudos feitos em novembro de 1970, pelo diretor do Hospital de Arezzo, Edoardo Linoli, e pelo professor da Universidade de Siena, Ruggero Bertelli. O resultado foi que a carne é fibra muscular do miocárdio, coração, e o grupo sanguíneo é AB, o mesmo revelado no Santo Sudário de Turim. Corpo incorrupto é o corpo humano que apresenta a propriedade, sem que tenha sido utilizado métodos de embalsamento. O fenômeno pode acontecer em todo o corpo ou apenas parte dele. Em alguns casos, os corpos incorruptos emanariam até mesmo um odor agradável. O corpo da Santa Bernadette, a vidente de Londres, é um dos casos notórios mais estudados. Desde o dia 3 de agosto de 1925, que o corpo intacto da santa se encontra exposto em uma urna de cristal, isso na França. Em 22 de setembro de 1909, 30 anos após o velório, seu cadáver foi exumado pela primeira vez, e o corpo encontrado intacto. Relata-se inclusive a ausência de odores desagradáveis. Seu corpo já foi analisado por diversas vezes desde a sua primeira exumação, e relata-se muito bom estado de conservação até os dias de hoje. Agora, o senhor me explique como é que essa Bíblia que o senhor carrega debaixo do braço existe sem os bispos da Igreja Católica. Esse é o problema. Por quê? Porque esse pessoal protestante acha que a Bíblia caiu do céu de paraquedas com zíper e tudo. Né? Eles acham. Por quê? Porque durante a Bíblia, hoje nós temos um volume bonitinho, né? Você que tem uma igreja que surgiu a partir da imprensa, é fácil carregar a Bíblia debaixo do braço, porque você nasceu quando já tinha imprensa. A Igreja Católica teve que viver durante 1.500 anos, onde a Bíblia não era um livrinho assim, era uma biblioteca imensa que ninguém podia ter em casa, porque tinha que ser copiada palavra por palavra. Não é? E nós sobrevivemos 1.500 anos, graças a Deus, à tradição, não é? Da palavra de Deus que foi transmitida. Porque quem foi que disse que, por exemplo, não vamos nem entrar no rolo dos livros do Antigo Testamento. Vamos entrar nos 27 livros do Novo Testamento, que é igual na minha Bíblia e na sua, seu doutor protestante. Nós temos 27 livros iguais. Esses 27 livros foram colocados ali magicamente? Vai estudar a história da igreja e entender que foram 3 séculos de briga. 3 séculos de briga, porque os gnósticos, como bem lembra o senhor Dan Brown, no Código da Vinci, os gnósticos queriam colocar todo tipo de asneira dentro da Bíblia. Eles queriam colocar o Evangelho de Maria Madalena, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Lucas, tudo lá dentro da Bíblia. E a Igreja Católica disse não. Os apócrifos. Né? Os apócrifos. Já Marcião, que era um outro herege, queria tirar tudo. Né? Queria jogar no lixo o Antigo Testamento, queria jogar no lixo todos os evangelhos, exceto o de Lucas. Queria jogar no lixo todas as cartas, exceto algumas cartas paulinas. Houve 3 séculos de briga. Se não fossem os bispos da Igreja Católica, de que jeito que o senhor tinha esses 27 livros aí debaixo do seu braço? É fácil acusar a igreja de Babilônia, é fácil cuspir no prato que você comeu.
Nós guardamos a Bíblia durante 1500 anos para o senhor agora deturpá-la e interpretá-la de forma errada. Se o senhor tem Bíblia, o senhor deve isso à Igreja Católica. É isso. A esta igreja que o senhor diz que é um antro de perdição e de pedofilia. Agora, saiba uma coisa. Estatisticamente, existem muito mais pastores acusados de pedofilia do que padres. Não entendo como é que fazem uma pergunta dessa. Onde está na Bíblia que Jesus fundou a igreja? Meu Deus, Mateus 16, 17, 18. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. A minha, um pronome pessoal. Quer dizer, não é possível que uma pessoa que tem a Bíblia ali, viu lá, não entenda que o Cristo fundou a igreja no ano 30, mais ou menos, não sei, da era cristã, e colocou em torno dele os apóstolos, e disse para os apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve, Lucas 10, 16. Como é que uma pessoa que lê tudo isso ainda tem dúvida que Jesus instituiu a igreja? E disse: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Mas o senhor sabe por quê, professor? Porque eles acham, protestante acha que o mundo, né, se resume à cabecinha dele. Então, eles acham que igreja é uma instituição. Ou seja, ele quer que a igreja, Jesus tenha fundado a igreja, que Jesus tenha ido lá num cartório e registrou o CNPJ da igreja, né, e pronto, agora tem igreja. Mas igreja não é isso, meu filho. A igreja, ela é muito mais invisível do que visível. Igreja é o corpo de Cristo. Igreja é aquilo que está lá no céu. Igreja são os santos, igreja são os anjos, as pessoas que já estão salvas. Igreja são as pessoas que estão no purgatório. Igreja são as pessoas que estão aqui na terra. Igreja é muito mais invisível do que visível. João Paulo II dizia que mais do que uma instituição é um mistério. É um mistério. Nós precisamos crer na igreja, porque se você não crer na igreja, você não terá Bíblia. No meu site tem uma palestra, eu convido o senhor a ir lá no meu site, padrepauloricardo.org, o senhor vai lá e procura uma palestra. Não há Bíblia sem igreja. Procure essa palestra e o senhor vai aprender bastante. Oi, meu nome é Anderson Fortaleza e eu gostaria de deixar meu testemunho. Então, dia 22 de agosto de 1999, eu aceitei Jesus numa igreja batista da minha cidade, na época era Fortaleza, e me tornei evangélico. Dali para frente passei a crer na Bíblia, né, a ler a Bíblia e ter todas aquelas práticas que os evangélicos têm. Eu era um evangélico, como qualquer outro evangélico, não tinha absolutamente nada de notável enquanto evangélico. Era mais um evangélico ali na igreja, né? E pretendia continuar assim até minha morte. Para mim as coisas estavam bastante claras a respeito de religião e tudo mais. Eu não tive uma boa formação católica, digamos assim, né? Muita gente não teve, mas eram os tempos. E aconteceu que no ano de 2007 eu tive contato com alguns trabalhos, os artigos do professor Olavo de Carvalho, me interessei bastante e me inscrevi no curso online de filosofia. Comecei a estudar. Comecei a estudar, fazer parte do curso e tal. Só que, óbvio, não aprendi nada de religião. Ali não se ensina nada de religião, né? O professor está lá para me ensinar filosofia. Mas eu aprendi uma coisa lá que... eu tomei uma prática lá que eu comecei a colocar em todas as ideias que eu tinha. Então, no curso, você vê que as suas ideias elas têm que ter um vínculo na realidade. E que a realidade ela é mais importante que as suas ideias, né? Uma das ideias que eu resolvi descer com ela, digamos assim, ver como se essa ideia tinha fundamento na realidade, foi a ideia de sola escritura. Então, obviamente que essa técnica eu resolvi aplicá-la ao princípio de sola escritura, que era o princípio basilar da minha fé protestante, né? E eu percebi o seguinte, ou seja, sola escritura diz que toda a regra de fé e prática do cristão vem somente da Bíblia, por isso sola escritura, somente da Bíblia, né? E eu falei, bom, se é assim como São Paulo apóstolo diz, se só vem somente da Bíblia, então se tem uma Bíblia. Se tem uma Bíblia, você tem também só um corpo de Cristo, uma só fé, né? Um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Deus, né? Então,
como São Paulo diz mesmo, uma só fé. E aí eu falei, bom, parece bem razoável que se toda a fé cristã deriva apenas da Escritura, todos deveriam ter a mesma fé. Não é verdade? Porque a Escritura é uma só. O Espírito Santo que eu invocava para ler a Escritura era um só, não existe dois. Então é óbvio que a fé deveria ser uma só. Bom, está aqui a ideia. Vamos descer para a realidade histórica do movimento evangélico protestante, né? E eu percebi exatamente esse divórcio entre o que era alegado como princípio único de fé e o que era vivido, né? Ou seja, você alega que a Bíblia é a única fonte de fé e prática, mas na vida real este princípio não se aplica, porque o que mais tem entre os evangélicos é divisões doutrinárias, ou seja, as duas divisões que eles dizem que a Bíblia unifica, que é a divisão de regra, de fé, e divisão de prática. Cada um faz uma coisa, cada um acredita numa coisa. Isso não é uma coisa que eu estou... É um fato, é a realidade, é a história do movimento, é essa. Então eu percebi que existe esse divórcio entre o que era alegado e o que era vivido. Ou seja, você pode dizer que a fé vem somente da Bíblia. Você pode dizer isso, né? Mas você não pode viver isso. Não há como viver isso. E a prova de que não se pode viver isso é a própria história do movimento evangélico, né? Que é cheio de divisões na fé e na prática. Tem gente que batiza criança, tem gente que não batiza. Tem gente que acredita na salvação de um certo modo, tem gente que acredita de outro modo. Tem gente que acredita que Jesus é Deus, tem gente que não acredita. Tem gente que acredita que não deve guardar o sábado, tem outro que acredita que deve guardar o sábado. Então, assim, ou seja, são inumeráveis. Então, se por um lado você afirmava isso, pelo outro você não vivia isso, não tem como viver isso. E se não há como viver isso, é porque o princípio não é verdadeiro. O princípio não é verdadeiro, ou seja, não basta só a Bíblia, né? Basta mais, você precisa de alguma coisa a mais para ter essa unidade na fé. my Lord and God, I believe.